Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais esse papo filosófico no qual vamos abordar a ética kantiana. No encontro passado, trabalhamos a ética em Platão e no cinismo. O Platão é aquele que vai associar a felicidade àquilo que a gente faz de bom, de belo, de justo, de correto. Então a ética dele é pautada dentro do bom, do justo, do correto. Depois tratamos do cinismo, onde a gente deve procurar a autarquia pela apatia. Então, rejeitando a honra, a glória, o poder, a fama, todas essas coisas que são exteriores a nós e buscando o nosso interior, nós vamos construir a felicidade. Nós vamos chegar à autarquia pela apatia. Hoje nós vamos tratar da ética kantiana, que é a ética moderna. Immanuel Kant ele viveu no século XVIII e a gente pode até considerá-lo como o último dos grandes filósofos do século XVIII. Então, a ética kantiana é uma ética que ela vai estar principalmente fundamentada na razão. A razão é aquela que deve se sobrepor às paixões. Então, a ética kantiana é uma teoria ética deontológica, né? A deontologia está relacionada com a questão do dever, com a questão da obrigação, desenvolvida por este filósofo alemão no século XVIII, como eu falei anteriormente. A ética é baseada na noção de dever moral que se baseia no próprio aparelho cognitivo do ser humano. Então, nós só devemos praticar uma ação quando essa ação possa ser uma lei universal. Então, eu posso tomar dinheiro emprestado, mesmo que seja para fazer um tratamento de saúde, quando eu sei que eu não vou poder pagar aquele empréstimo? Para Immanuel Kant, não, porque isso não pode se tornar uma regra universal. O teu medo pode até assegurar que você possa fazer isso, mas não deve ser uma atitude imitada em qualquer situação. Uma ação só pode ser moral se for motivada por um senso de dever e sua máxima puder se relacionar a uma lei universal, se tornar uma lei universal, desejada como uma lei que todos possam seguir. Então, eu só devo tomar uma atitude a partir de uma decisão, mesmo que seja pessoal, portanto, de um imperativo hipotético. Eu só posso colocar em prática um imperativo hipotético se ele pudesse transformar num imperativo categórico. Então, eu já coloquei em algum outro momento o exemplo de eu gosto de abrir o meu carro quando eu estou, principalmente quando eu estou na rua, quando eu já estou próximo ao carro, porque isso pode evitar algum perigo que esteja me circundando, porque eu entro no carro imediatamente e saio. Em determinados lugares, ninguém precisa fazer isso, porque não vai ter maiores perigos. Mas mesmo se fizer, não está seguindo um mau exemplo, não está tomando uma atitude que seja prejudicial à sociedade como um todo. Então, a ética kantiana, ela é uma ética leiga, portanto, uma ética laica, independentemente de acesso a qualquer religião ou de ter alguma religião como referência. Então, aquele que age por medo de uma religião, ele não age pelo dever de consciência, mas pelo medo de punição. Então, nós devemos agir não pelo medo de punição, mas pelo dever de consciência. Então, fundamentalmente, é isso que ele vai colocar, e eu acredito que a gente pode orientar a nossa ética pelo um viés religioso, pelo um viés espiritual, mas ele acha que, independentemente disso, a gente precisa agir e agir de forma correta, agir de tal modo que a gente não prejudique a gente mesmo e não prejudique principalmente a humanidade. Bom, então nós temos aí um quadro que ele é importante porque, de um lado, ele vai falar do imperativo categórico, e de outro lado ele vai falar daquilo que é o imperativo hipotético. Então nós colocamos em prática muitas vezes uma ação buscando pura e simplesmente a felicidade, muitas vezes orientada pela religião e, em geral, procurando vantagens. Isso está correto? Bom, embora a humanidade faça isso, até porque, segundo o pensamento dele, o homem é mau por natureza, não deve estar correto, não deve ser a melhor coisa, porque o imperativo categórico ele passa pela vontade, ele chega à ação moral, mas deveria ser uma lei universal. Então, só posso tomar uma atitude que todos possam tomar e só posso fazer uma coisa que todos possam ver, que todos possam presenciar.
Então, é o bem em si, é a coisa boa em si. A humanidade ela deve ser sempre tomada como fim e nunca como meio para satisfazer a objetivos egoístas. Então, deveria ser uma lei muito parecida, aproximada àquilo que é a lei da natureza. Então é nesse aspecto que o Immanuel Kant ele vai fazer uma diferença entre aquilo que é o imperativo categórico, que é a lei universal, como, por exemplo, o respeito à vida, o respeito à liberdade devem ser coisas universais. A maneira como nós colocamos isso em prática é que pode se tornar um imperativo categórico, um imperativo hipotético, que é aquilo que vai estar dentro de um código de lei, que vai estar presente em uma determinada cultura e não em outra, sendo que quando a gente tem uma variação de cultura, a gente também tem uma variação de interpretação da lei, ou uma variação da própria lei. Bom, então, Kant enfatizou a necessidade de submissão das inclinações, que são as paixões, à razão. Por exemplo, o medo é uma paixão. Eu devo ter medo? Bom, o medo ele é até bom para a nossa autopreservação. Agora, eu devo deixar o meu medo superar a racionalidade? Eu não devo agir por medo? Ou, em algumas circunstâncias, eu vou deixar de agir, mas noutras eu vou ter que agir mesmo com medo. Ele acha que as nossas inclinações, portanto, as nossas paixões, devem estar submetidas à razão. Agora, a humanidade deve ser tomada como uma finalidade, não como meio para satisfazer a objetivos egoístas. E a amizade? Bom, então, ele vai dizer que a amizade é semelhante a um bom café. Uma vez frio, não se reaquece sem perder bastante do primeiro sabor. Então eu tenho que ter cuidado com as minhas amizades, porque quando eu posso ferir algum amigo ou alguma amiga, a amizade ela pode ainda retornar, mas ela não vai retornar mais com aquela mesma afinidade, com aquele mesmo sabor do café, que quando a gente toma de primeira, ele tem um sabor, mas quando a gente reesquenta o café, ele perde muito do primeiro sabor. Então nós precisamos ter cuidado no cultivo das amizades. Agora, outra coisa também, o que é o altruísmo? Quem é cruel com os animais se torna rude com os homens. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. Então, o trato do homem com a natureza, em especial com os animais, revela muito do seu ser. Aquele que é cruel com os animais, ele pode não ser cruel com os homens, mas ele pode ser indiferente. Então, é preciso que a gente possa observar a ação do homem na sua integralidade. Agora, uma outra coisa também, a religião. Bom, ele é meio cético. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Ou seja, eu posso viver de forma ateia, ou eu posso viver observando uma religião. Agora, o que eu preciso fazer? Agir, porque ele vai escrever, na verdade, 2 livros, principais. Um é chamado A Crítica da Razão Pura, onde ele vai tratar do conhecimento. O outro é A Crítica da Razão Prática, onde ele vai tratar da moralidade. Bom, então, Kant atribuiu ao comodismo, à preguiça e à covardia a manutenção do ser humano na minoridade. Então nós somos criados para chegar à maioridade, mas nós permanecemos na minoridade pelo comodismo, pela preguiça, pela covardia, que faz da gente aquela coisa que a gente fala no popular, Maria vai com as outras. Aquele que não segue as suas próprias ideias, aquele que não segue uma racionalidade pessoal, mas aquele que busca naquilo que já está pronto e acabado o seu modo de agir e o seu modo de pensar. Então é aquela pessoa que não procura gerar para si a autonomia. Agora, nós temos aí o seguinte na continuação. Então, alguns pensamentos do Immanuel Kant nós colocamos aí. A missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem.
Então, dentro de cada contexto, dentro de cada época, nós precisamos buscar novas coisas, porque o mundo e até a própria natureza sofrem transformações. Então, a gente precisa constantemente estar buscando atualizar os códigos de leis para que a gente não possa se perder no tempo e no espaço. Aliás, essas duas categorias, que são as duas formas puras de sensibilidade, que é espaço e tempo, foi uma coisa que ele mesmo trouxe na crítica da razão prática, não é? E também na crítica da razão teórica, na crítica da razão pura. Então, o espaço e o tempo são os modos em que a gente deve seguir para que a gente possa conhecer as coisas, ou melhor, explicando melhor, eu só posso conhecer verdadeiramente aquilo que está dentro do espaço e dentro do tempo. Então, duas coisas que me enchem a alma de crescente admiração e respeito: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Isso é uma alusão também ao fato de que a nossa felicidade ela deve ser buscada não apenas como os cínicos procuravam, que era a felicidade dentro de nós mesmos, mas nós devemos procurar a felicidade dentro de nós mesmos, mas também fora de nós. O céu estrelado, ele está acima de nós, ele está fora de nós. Agora, a lei moral, ela está dentro de nós. Então, aonde é que a felicidade ela deve ser procurada? Tanto fora como dentro. Então, a felicidade ela é alguma coisa que se busca no interior, mas também no exterior. Nesse sentido, ele vai, de certa forma, se contrapor ao cinismo, que acha que a felicidade é produto do nosso interior e não também produto daquilo que está no nosso exterior. Bom, agora, o sábio pode mudar de opinião e o ignorante nunca. O ignorante, muitas vezes, ele faz de conta que muda de opinião, mas, na verdade, ele não muda. Foi, não foi, ele retorna àquele seu jeito inicial, de não querer pensar as coisas dentro do contexto e na medida correta, na medida certa. Agora, outra coisa também, não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. Isso aqui faz lembrar, de certo modo, um filósofo também da antiguidade, que é o Sêneca, que ele dizia que qualquer riqueza é suficiente para a nossa necessidade, mas nenhuma riqueza é suficiente para a nossa ganância. Então, o Kant ele vai enfatizar uma coisa que já foi colocada na antiguidade, não é? A gente não é rico por aquilo que temos, mas por aquilo que a gente não necessita ter. A ciência é o conhecimento organizado. A sabedoria é justamente a vida organizada. Então, o Immanuel Kant é o filósofo do dever, é o filósofo do imperativo categórico e é o filósofo do imperativo hipotético. E, principalmente, nós devemos levar em consideração aquela ideia dele de que nós temos que ter as paixões, sim. Concordando com René Descartes, ele até acha que as paixões elas são boas e necessárias para a nossa autopreservação, mas elas têm que estar sob o domínio da razão. Isso é de fundamental importância quando se trata da ética kantiana e também da ética cartesiana. Então, agora, depois de toda essa reflexão sobre a ética kantiana, nós vamos tratar de uma questão que está presente no nosso material didático na página 126. Trata-se da questão 9. Então, essa questão, ela vai justamente colocar um pouco aquela coisa da questão da vontade como não podendo ser o fundamento de uma lei moral, do imperativo categórico. Então, diz o texto: ser feliz é necessariamente a aspiração de todo ente racional, porém finito e, portanto, um inevitável fundamento determinante da sua faculdade de aptição. Pois o contentamento com toda a sua existência não é obra de uma posse originária e uma bem-aventurança, mas um problema imposto a ele por sua própria natureza finita, porque ele é carente, e esta carência concerne a matéria de sua faculdade de aptição, isto é, a algo referente a um sentimento de prazer e desprazer,
que jaz subjetivamente à sua base, mediante o qual é determinado aquilo que ele necessita para o contentamento do seu estado. Mas, justamente porque esse fundamento determinante material pode ser conhecido pelo sujeito apenas de modo empírico, portanto, pela experiência, é impossível considerar essa tarefa uma lei, porque essa, enquanto objetiva, teria de conter em todos os casos e para todos os entes, para todas as pessoas racionais, exatamente o mesmo fundamento determinante da vontade. Pois, embora o conceito de felicidade se encontre em toda parte como fundamento da relação prática dos objetos com a faculdade de aptição, ele, contudo, é somente um título geral dos fundamentos determinantes subjetivos e não determinam nada especificamente. E é disto que, todavia e unicamente, se trata nesta questão prática, e sem cuja determinação ela não pode absolutamente ser resolvida. Então, esse texto ele é tirado aí de um livro escrito pelo Immanuel Kant, chamado A Crítica da Razão Prática, que está ligado à questão da moralidade. Então, vamos continuar. Então, por que, segundo Kant, o conceito de felicidade não poderia ser tomado como um fundamento a priori da razão prática pura? Ou seja, porque é impossível que ele atue como uma lei moral universal própria para a determinação da vontade. Então aí nós temos a letra A, que vai nos dizer o seguinte: porque na medida em que o fundamento do ajuizamento prático é o que é subjetivamente bom, suas máximas práticas teriam como objeto o que é bom em si mesmo. Letra B, porque o conceito de felicidade, tal como o conceito de bom, serve de fundamento a uma lei prática, sendo, portanto, um conceito cuja existência determina a faculdade de aptição, ou seja, a causalidade do sujeito à realização do seu prazer. Letra C, porque tanto a felicidade pode atuar como a causa da virtude, porquanto a felicidade é o único princípio da virtude, da vontade boa, quanto a virtude pode ser causa da felicidade, porque as leis sensíveis são pautadas pelas intenções de uma boa vontade. Letra D, porque a felicidade, como um princípio universal e necessário, é orientada pela constância do prazer-desprazer no sujeito transcendental, ou seja, aquele sujeito que conhece. Convém, portanto, a legislação universal ser dependente do uso transcendental da razão para determinar a vontade. E aí nós temos letra E, porque a felicidade, como um princípio subjetivo e contingente, é orientada mediante a variação do prazer e desprazer dos sujeitos. Convém, do contrário, a legislação universal ser independente de condições empíricas para determinar formalmente a vontade. Então, nós vamos ter como resposta dessa questão a letra E, porque o que ela vai estar dizendo em síntese? Está dizendo que para a gente determinar aquilo que tem que ser uma lei universal, uma lei geral, não pode depender da vontade de cada um e nem da minha vontade. Por que não pode? Porque a minha vontade varia de conformidade com o meu humor. Hoje eu estou querendo uma coisa, amanhã eu posso estar querendo uma outra coisa. Assim sendo, eu não posso colocar a minha vontade, os meus desejos, aquilo que eu acho que vai me fazer feliz, como uma lei universal. Porque uma coisa que pode me fazer muito bem na juventude, por exemplo, pode não me fazer bem na velhice. Então, eu não posso colocar como fundamento de uma lei universal o prazer e o desprazer.
Então, é assim que nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu convido vocês a continuarem visitando a plataforma. Nós estamos tratando aqui de uma questão clássica em Kant, então não é de grande complexidade. Então, para que a gente tenha maior aprofundamento e aprimore o nosso conhecimento, a gente precisa visitar as plataformas. Até o nosso próximo encontro.